Olá, me chamo Marcos. O tema de hoje é agentes de tratamento da série Curta LGPD no canal de YouTube Conforme LGPD. Não esqueça de clicar no botão inscrever-se para receber a notificação de novos conteúdos. No primeiro episódio da série LGPD Conceitos Básicos, eu mostrei para vocês um slide que relaciona os personagens e as responsabilidades de acordo com o definido em lei. E hoje a gente vai destacar dois desses personagens, que são o controlador e o operador, aos quais a lei denomina de agentes de tratamento. Primeiro eu vou introduzir os conceitos de titular e dados. De acordo com o artigo 5º da lei, titular é pessoa natural a quem se refere aos dados pessoais que são objeto de tratamento. Exemplo disso é cliente, funcionário, leitor, cidadão, paciente e outros. Então, vocês percebam que o titular tratado em lei não se limita ao cliente, é qualquer pessoa física que você faça o tratamento dos dados pessoais. Dado pessoal é definido como informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, um dado identificado, dado pessoal identificado, tem como exemplo nome, CPF, e-mail. Um identificável é aquele que pode vir a levar a identificar uma pessoa, combinado com outras informações, como, por exemplo, o telefone, o IP, o endereço. Existe uma classificação de dado pessoal sensível que tem um tratamento e considerações específicas na lei. Então, o tratamento é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso aí são dados que permitem tratamentos que possam vir a discriminar o titular, como, por exemplo, a aprovação de uma apólice de seguro-vida de acordo com o histórico de saúde do paciente, ou uma seleção de candidatos que venham a discriminar pelo sexo, pela raça, pela opção religiosa, ou preferência de partido político. E outro exemplo é um atendimento diferenciado baseado nesses dados. O dado anonimizado é o dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Isso aqui são dados que a lei permite que a empresa continue tratando, mesmo depois que a finalidade tenha sido cumprida, tanto que aquelas informações dos dados que identificam a pessoa sejam excluídas. Bom, e o conceito de tratamento também definido no artigo 5º é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, tratamento é tudo que você possa fazer com os dados nas operações que você controla dentro da sua empresa. Exemplos típicos disso, que não se esgotam o que está aqui, mas preenchimento de um formulário onde você coleta dados do seu titular, controle de contratos, que você faz cálculos, faz renovações, arquivos de dados, magnéticos, textos, foto, ou mesmo dado em papel, prateleira suspensa, áudios, vídeo, biometria, compartilhamento desses dados com parceiros ou mesmo com fornecedores, controle de lista de presença em eventos e cursos, backups, relatórios e painéis, dashboard para análise de dados, envio de e-mails e outras comunicações quaisquer. Resumindo, qual é o processo de tratamento? O titular tem dados, esses dados podem ser identificados sensíveis, e o titular gera esses dados.
no relacionamento com as empresas. Os agentes de tratamento, o controlador e o operador, tratam esses dados dos titulares. E trazendo alguns outros conceitos que estão na lei em relação ao controlador e em relação ao operador. Bom, primeiramente, no artigo 5º, o controlador é definido como uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem pertencem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, é fundamental aqui esse negrito. Quem define como será o tratamento é o controlador, tá? O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador vai seguir o que o controlador definir para aquele tratamento de dados. O controlador e o operador devem manter registro de operações de tratamento de dados pessoais que realizarem. Então, todos os tratamentos têm que estar definidos, porque mais adiante a gente vai ver a figura da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode vir a fazer uma fiscalização na empresa e precisa saber quais são os dados tratados. E também esse registro é necessário para preparar a política de privacidade que o controlador tem que dar conhecimento aos titulares para que eles saibam quais dados podem estar sendo tratados. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore RIPD. O que é RIPD? Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Então, a autoridade, a ANPD que eu citei, fazendo uma fiscalização, uma auditoria ou qualquer intervenção na empresa, primeira coisa que ela pode vir a cobrar é o RIPD. Então, esse relatório a gente vai tratar em outro capítulo da série. Ele tem todos os registros das operações, riscos, como é tratado, como é que é mantida a segurança, etc. No artigo 39, o operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções do controlador, ou seja, isso reforça o que está no artigo 5º como conceito de operador. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O encarregado é o que chamam também de DPO, Data Protection Officer, que eu conceituei também como um dos personagens. A gente vai ter uma sessão específica para falar sobre isso. Mas o encarregado, basicamente, é quem representa o controlador para o titular e também para a NPD. Tem outras responsabilidades que a gente vai detalhar mais adiante. O controlador ou operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Então, a lei prevê aplicação de sanções, que a gente também viu no primeiro episódio, em relação ao controlador e ao operador, se eles não seguirem o que está definido em lei. E define quais são essas sanções. Bom, e para fechar aqui essa apresentação, vocês perceberam que precisam fazer uma série de ajustes para que a empresa esteja em conformidade à lei. Eu citei isso, inclusive, no primeiro episódio da série, e que, inclusive, eu mostrei um checklist de ações que a empresa tem que adotar. Toda essa metodologia de ajuste você pode ver também consultando o site da minha empresa, loyaltymkt.com.br, que a gente presta o serviço de consultoria. E lá eu tenho um vídeo detalhando a metodologia, o que é necessário, as etapas e etc. Bom, o que eu falaria de imediato, ações prioritárias que o controlador deve adotar para não estar tão exposto à lei enquanto o projeto de conformidade não é concluído. Primeiramente, o controlador deve abrir um projeto para que tem que elaborar um diagnóstico de LGPD da empresa. Ele precisa ver em que a empresa está ou não está adequada para definir o que precisa ser ajustado. Depois tem que abrir imediatamente um projeto de conformidade LGPD, para que todos os pontos apontados no diagnóstico
que precisam ser melhorados sejam melhorados. Precisa constituir um encarregado, isso é uma obrigação que figura na lei. Então, esse encarregado, mesmo antes de ter um encarregado especialista ou uma contratação de uma empresa para assumir o papel de encarregado, eu recomendo que a empresa já crie um canal de comunicação que defina um canal específico de acesso a esse encarregado e comece a tratar as informações que o titular possa encaminhar. Precisa cuidar de conscientizar e engajar as lideranças. Então, não basta o dono da empresa saber o que precisa fazer, ou o gerente de TI, ou o gerente jurídico. Todos os líderes precisam estar preocupados com os assuntos da LGPD. Treinar os colaboradores para que todos tenham um conhecimento básico, pelo menos, do que a lei e as suas implicações. Criar e divulgar política de privacidade. Isso aí, normalmente, vocês conseguem ver pelos sites das empresas que já estão adequadas. Existe sempre um link que se chama Política de Privacidade ou Declaração de Privacidade, que define uma série de informações que constam da lei, que o titular precisa conhecer para saber o que e como as empresas tratam seus dados. Criar um processo de atendimento aos titulares. Aqui o básico por exemplo, criar no site uma caixa de e-mail encarregado@nomedaempresa.com.br, ou seja lá o que for, que esse e-mail seja encaminhado para quem deve cuidar do tratamento de dados, de atendimento dos direitos dos titulares. E depois, por último, como ação prioritária, eu recomendo fortemente que seja revisto o sistema de segurança de dados. Esse sistema de segurança, não somente o sistema firewall, sistema de segurança de dados e tudo mais, mas também as políticas de troca de senha e outras regras que devem ser seguidas pelos colaboradores e por todas as pessoas ligadas à empresa para evitar vazamentos ou violações. Bom, não se esqueça de clicar no link inscrever-se para receber notificações de novos conteúdos publicados no canal. E aqui do lado direito eu disponibilizo o link e o QR Code para você realizar o seu cadastro e receber as informações de novos conteúdos, serviços, informações em geral sobre a LGPD que a Loyalty produz. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.